Olá, meus queridos! Hoje a gente vai falar de uma temática muito importante que é a probabilidade condicional. Aula de suma importância porque cai todo ano no Enem, é para o terceiro ano do ensino médio aí. Vamos lá. Mas antes disso, curtam a minha página, é HP Matemática, tá na página no Instagram, no Facebook e também no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O meu roteiro de aula hoje, voltando para o slide aqui, meu roteiro de aula hoje, eu vou ter um breve histórico das probabilidades, os conceitos importantes, a revisão do conceito clássico de probabilidade e a probabilidade condicional. Então vamos seguindo. O breve histórico disso aqui. O interesse do homem em estudar os fenômenos que envolviam determinadas possibilidades fez surgir a probabilidade condicional. Alguns indícios alegam que o surgimento da teoria das probabilidades teve início com os jogos de azar, disseminados na Idade Média. Todo mundo queria ganhar, né? Então a probabilidade era bem interessante para os reis naquela época. Esse tipo de jogo é comumente praticado através de apostas. Na ocasião, também era utilizado no intuito de antecipar o futuro. Então, qual jogo era mais provável para eu ganhar? Então, essa foi a sacada do surgimento das probabilidades. Então, o desenvolvimento das teorias de probabilidade e os avanços dos cálculos probabilísticos deve ser atribuído a vários matemáticos, não foi um só não. Atribui-se aos algebristas italianos Pacioli e Gardano e Tartaglia, no século XVI, as primeiras considerações matemáticas acerca das apostas. Então, as primeiras, mas os principais da área são Blaise Pascal, Pierre Fermat, Jacob Bernoulli, Pierre-Simon Laplace, Carl Friedrich Gauss e Linus Pauling. Então, esses foram os caras da probabilidade que inventaram tudo que a gente hoje estuda de probabilidade. E teve alguns mais na frente, mas os principais são esses, tá bom? Então, vamos lá. Falar em probabilidade sem falar de experimento aleatório não tem como, porque a gente estuda probabilidade com base nos experimentos aleatórios. Então, voltando para o slide aqui, a gente vai ter em qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Isso é a definição de experimento aleatório. Por exemplo, jogar uma moeda. Você não vai saber se ela vai dar cara ou se ela vai dar coroa. Ou observar a face superior. É impossível saber isso. Então, é um experimento aleatório. Outra definição muito importante. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório. Então, espaço amostral é muito importante. Então, é tudo que se envolve no espaço aleatório, todas as possibilidades, todos os resultados possíveis, tá bom? Voltando aqui, evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, é uma parte menor. Por isso você tem que ficar atento, porque na hora da probabilidade eu vou ter os eventos que são favoráveis e vou ter o conjunto de todos os eventos, tá bom? Espaços equiprováveis, um espaço amostral é chamado de equiprovável quando todos os pontos amostrais, dentre eles, têm a mesma chance de ocorrer. É o caso de lançamento de dados ou de moedas não viciadas. Então, teve a mesma chance, eles são equiprováveis, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Para falar de probabilidade, esse conceito clássico ele é de fundamental importância. Por quê, professor? Quando a gente fala em probabilidade condicional, eu estou estabelecendo uma condição para ser analisada. Então o conceito clássico se aplica direto. Depende do seu domínio das ferramentas de contagem. Ou tem alunos que gostam mais de fórmula. Para quem gosta mais de fórmula, também pode ser usada a fórmula quando a gente fala de probabilidade condicional. Mas voltando aqui, para o conceito clássico, a gente tem a probabilidade do evento A acontecer. Lembrando, no numerador da fração, eu tenho uma razão aí. No numerador, eu tenho o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos do espaço amostral. Fica ligado nisso. O denominador são todas as possibilidades. O numerador é o que me interessa contar, tá bom?
Vamos passando aqui. Um exemplo. Lançando um dado. Observe os seguintes exemplos. Letra A. Obter um número par. Letra B. Sai um número primo. Letra C. Um número maior ou igual a 5. E letra D. Sai um número natural. Antes de qualquer coisa, você tem que observar o que é que eu tenho no dado. Eu tenho faces nos dados aqui, ó, que eles representam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltando aqui para o slide para a gente ficar bem grandão para os meninos enxergarem. Então, eu tenho de 1 a 6 numerado. Olhando as faces. Então, na primeira pergunta, ele pergunta os números pares. Então, os números pares eu tenho 2. Aqui, ó, observe, 2, 4 e 6. Então, quantas possibilidades eu tenho desse evento favorável a mim? 3, tá bom? A segunda pergunta é ser primo. Então, eu tenho 2 aqui, porque o que é o conceito de número primo? O que é o conceito de número par? É importante vocês ficarem ligados nessas regras de divisibilidade. Por quê? Para ser par, tem que ser divisível por 2. Ou seja, o número tem que ser terminado em 0, 2, 4, terminado em um número par. E para ser primo, dividido por 1 e por ele mesmo, tá bom? Voltando para o slide aqui. Eu tenho, nesse conceito, dividido por 1 e por ele mesmo, 2, 3 e 5. Então, tenho 3 possibilidades aí, tá bom? Na letra C, ele pergunta o quê? Ele pergunta, voltando aqui o slide um pouquinho. Na letra C, saiu um número maior ou igual a 5. Preste atenção. Maior ou igual, então pode ser o 5. Então, ó, 5 e 6. E na letra D, conjunto dos números naturais. Lembrando, todos os naturais são os números positivos e o 0, tá bom? Então, tenho 6 possibilidades. Voltando aqui. Vamos aplicar isso. Para a gente introduzir, eu trouxe um problema de probabilidade condicional. Para você ver que a probabilidade clássica se aplica também à probabilidade condicional. A diferença é que eu estabeleço uma condição e isso limita meu espaço amostral, tá bom? Vocês têm que ficar ligados nisso. Probabilidade condicional é o segundo evento de um espaço amostral que ocorre em um evento depois que já tenha ocorrido o primeiro. Então, eu agora vou trabalhar um segundo caso porque o primeiro já aconteceu. Condição, estabeleci uma condição, tá bom? Mas voltando aqui para a tabela, para a gente analisar. O exemplo, a tabela abaixo dá a distribuição dos alunos de uma turma por sexo e por disciplina que está cursando. Então, eu tenho cálculo, alunos de cálculo, homens e mulheres e o total deles. Então, eu tenho 15 homens em cálculo, 4 mulheres, o total de 19. Estatística, eu tenho 16 homens, 15 mulheres e 31 no total, a soma dos dois. Física, eu tenho 6 homens e 0 mulher, o total dele é 6. E outros, eu tenho 4 e 2, o total dele, 4 mais 2, 6. Então, o total de homens no meu conjunto aqui é 41. O total de mulheres é 21 e no total eu tenho 62. Presta atenção. Vamos ver agora a pergunta que ele quer fazer aqui, ó. Escolhe se ao acaso um aluno. Defina os exemplos. Então, no primeiro, ele quer que seja o aluno selecionado seja do sexo masculino. Então, quantos homens eu tenho e quanto eu estou trabalhando? Voltando para o slide anterior. Quantos homens eu tenho? 41. E o total, 62. Então, eu tenho uma razão do que me interessa, que ser homem, 41. E 62 no total de possibilidades. Agora, no C, o aluno selecionado C de cálculo. Então, do conjunto total de C de cálculo, eu sei que o total do meu espaço amostral são 62 pessoas e de cálculo eles são 19. Só olhar a tabela anterior aqui, ó. Tá vendo? 19 C de cálculo. Agora eu vou ter outra possibilidade se eu quisesse analisar. Mas dentre os alunos de cálculo, temos que a probabilidade de ser do sexo masculino, por exemplo, é 15 sobre 19, porque eu só tenho 15 homens e 19 de
de cálculos, tá bom? Agora, definição. Presta atenção aqui na definição, porque para quem gosta de fórmula, ela é bem importante. Dados dois eventos A e B, com a probabilidade de A ocorrer diferente de zero, porque na fórmula, se você observar, ele está no denominador, não existe divisão por zero, tá bom? Então, ó, voltando aqui, a probabilidade condicional de B na certeza de A é o número. Então, preste atenção, lembra que eu falei que eu vou ter agora uma condição, acontecer um evento antes, tá bom? A probabilidade de B acontecer, dado que A já ocorreu, vai ser igual à probabilidade da interseção dos dois eventos A e B sobre a probabilidade de A, porque a probabilidade de A no denominador, para eu não ter o risco de contar duas vezes, tá bom? Se ligue nisso. Mas, professor, essa probabilidade da interseção? A probabilidade da interseção eu uso essas duas fórmulas, é o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, beleza? A probabilidade da interseção dos dois conjuntos vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A já aconteceu, tá bom? Não esqueçam disso não. Vamos lá, um exemplo. Numa caixa contendo 4 bolas vermelhas e 6 bolas brancas, retiram-se sucessivamente sem reposição, guarda essa palavra, 2 bolas dessa urna. Determine a probabilidade de ambas serem vermelhas. Ele quer que sejam vermelhas as duas. Então, no primeiro caso, eu vou ter 4 bolas vermelhas e 6 bolas brancas. Olha aqui, voltando aqui para mim no quadro. Eu vou ter o quê? 4 bolas vermelhas e eu vou ter 6 bolas brancas. Isso vai me dar um total de 10, tá bom? Porém, no segundo caso, vai acontecer outra coisa agora. Por quê? Porque eu retirei uma. E observe, sem reposição, retirei uma. Então, retirei uma que? Vermelha. Então, para minha primeira sacada, volta aqui para mim agora. Para minha primeira sacada, ó, eu vou ter 4 possibilidades em 10. E vou ter na segunda, como ele me garantiu que foi vermelha, 3 em 9, porque eu tirei uma. Então, multiplicando essa fração, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 10 vezes 9, 90. Isso, simplificando, vai me dar 2 sobre 15. Tá bom? Então, presta atenção nisso aí, para vocês entenderem. Voltando para o slide aqui, ó. 4 sobre 10 foi o meu primeiro lance. Ocorreu primeiro, eu vou ter a segunda agora. 3 sobre 9, 4 vezes 3, 12, 10 vezes 9, 90. Simplificando, isso aqui eu vou ter 2 sobre 15, tá bom? Bora lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Passei muito. Bora lá. Agora, como ficaria? Uma caixa contendo 4 bolas vermelhas e 6 bolas brancas. Retiram-se sucessivamente sem reposição 2 bolas dessas de 1 a 1. Determina a probabilidade da primeira ser vermelha, sabendo que a segunda bola é vermelha. Mudou a condição. Ele me garantiu a segunda, mas a primeira ele não me garantiu. Vamos usar a fórmula agora para a gente treinar. A probabilidade de B, a probabilidade da interseção de AB sobre B. Preste atenção. Qual a condição, professor? A condição é o mais importante do problema. Por quê, professor? Porque se eu souber a condição, embora que eu não lembre a fórmula, mas se eu lembrar do conceito clássico, eu mato a questão. Mas vamos usar a fórmula um pouquinho para a gente brincar. Aqui, ó. Sabendo que a probabilidade da interseção é 2 sobre 15, que a gente calculou, porque a probabilidade de sair vermelha, do exemplo anterior, e a probabilidade de ser a primeira bola é branca. Então, para calcular, preste atenção, agora eu vou usar uma linguagem de conjunto aqui, ó. Probabilidade de interseção de AB, ou seja, o que está em A e que está em B ao mesmo tempo, ou seja, no conjunto A e no conjunto B, unido, porque sem repetição, viu? Lembrando, unido na probabilidade de C na interseção de B, vai me dar isso aqui, ó.
Como eu já calculei a probabilidade da interseção de A e B, você sabe que é 2 sobre 15, mas agora eu vou ter a probabilidade da interseção aqui, ó, de C e B, ó, do outro lado, que é o produto da probabilidade de C, dado que C já aconteceu. Então, já aconteceu um evento antes. Então, repito aqui embaixo a fração 2 15avos mais 6 sobre 10 multiplicado por 4 sobre 9, que vai me dar o resultado de 2 quintos. Ah, professor, eu tenho dificuldade com fração. Olha para o quadro aqui, volta aqui para mim, para o quadro, que a gente acaba com essa dificuldade agora, porque eu sei que faz um tempinho, terceiro ano pro sexto ano. Então eu vou ter o quê, ó? 2 sobre 15 mais 6 sobre 10 vezes 4 sobre 9. Lembrando, regra de expressão numérica, resolve primeiro o produto. Nesse sentido aqui, ó. Repito a primeira. 6 vezes 4, 12. 6 vezes 4, 24 aqui, ó. Desculpa aí. 10 vezes 9, 90. Eu vou ter que simplificar aqui, ó, o 24 mais 9, o 24 sobre 90 aqui. Eu vou ter que simplificar aqui por 3. Vamos aqui por 3 devagarzinho. 2 sobre 15. 24 por 3, 8. 90. 90 por 3, eu vou ter 30. Posso simplificar agora por 2. Professor, eu poderia simplificar direto por 6? Poderia, meu. Estou fazendo bem devagarzinho para vocês não errarem. Eu vou ter 2 sobre 15 mais 4 sobre 15. E vai me dar o quê? 2 mais 4. 6 sobre 15. E simplificando aqui por 3, ó. Eu vou ter o quê? 6 por 3, 2. 15 por 3, 5. Por isso, esse resultado de 2 quintos, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Agora eu posso aplicar a fórmula, porque eu tenho a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B. Lembrando, para não contar duas vezes. Eu vou ter duas frações. Lembrando, divisão de fração. A primeira permanece e multiplica pela segunda invertida. O que é que vai acontecer aqui, ó? A primeira permaneceu, 2,15, inverte a segunda. Então, multiplicando, eu vou ter 1/3 de probabilidade, tá bom? Outra estratégia importante para se usar, eu posso ter a estratégia das árvores da possibilidade e aplicar o conceito clássico, tá bom? Então, ó, eu tenho, na primeira sacada, 4 sobre 10, para o evento A acontecer, porque lembrando, eu tenho 4 bolas do tipo A, e tenho 6 bolas do tipo B. Nesse sentido, ocorreu os dois eventos. Então, no segundo eu tenho 3 sobre 9 e no terceiro eu tenho 6 sobre 9. Com mais calma você vai ver em casa, olhando, que eu saquei uma bola da primeira, tá bom? E saquei uma bola da segunda. Porém, a segunda me garantiu a cor. Se a segunda me garantiu a cor, eu não vou ter alteração aqui embaixo na árvore da possibilidade, tá bom? Então, o que é que vai me dar agora? Aplicando a probabilidade da interseção, eu vou ter 4 vezes 3 do mesmo jeito que a gente fez, 2 sobre 15. E aqui, ó, eu vou ter do mesmo jeito aqui, ó, um produto aqui e uma soma de fração, que vai me dar 2 quintos. Então, eu posso usar essa estratégia das possibilidades, mas para você usar essa estratégia, lembrando, faça com calma, porque se correr, você pode errar, tá bom? Você tem que ficar ligado no saque, na cor da bola, o que é que vai sobrar, o que é que vai lhe dar, tá bom? Então, obrigado a todos, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a minha página EHP Matemática. Lá tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook. E até a próxima, tá bom? Obrigado.